Foi. Oi, bom dia, queridos. Tivemos um problema aqui que eu não estou no Rio, eu estou em Itatiaia, na casa da minha irmã. Então, houve um problema aqui de reconexão, tá? Agora já botamos o Wi-Fi, eu acho que vai dar certo, né? Então, estamos começando essa semana com, né, o mês de Kártika, né? Que é muito auspicioso, como vocês sabem. Acredito que todo mundo está fazendo aí sua mechinha para dar modara, né? Fazendo alguns votos, né? Então, eu já cantei um pouquinho, né? Não sei se eu vou cantar de novo, mas eu vou cantar de novo um pouquinho. Jayora Damadava Kunjabihari Gopijana Vallabha Girivaradari Jasodanandana Brajajanaramjan Jasodanandana Brajajanaranjan Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayora Damadava Kunjabihari Gopijana Vallabha Girivaradari Jasodanandana Brajajanaranjan Yasodanandana Brajajanaranjan Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasaji Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jaya Prabhupada Chila Prabhupada Chila Prabhupada Jaya Prabhupada Chila Prabhupada. Então vamos, como eu falei, que a conexão caiu, né? Eu tô aqui em Itatiaia, então vamos começar com Canto 3, né? Capítulo 26, os princípios fundamentais da natureza material. Canto 3, status quo, verso 19. Verso 19. Vou contar aqui primeiro o sânscrito. Não, Narayana Namaskritya Naram Chava Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayajiraye Madhaka Bonaman Sangin Madiguru Mamahadana Manistaraka Madhibhagya Madanandaramustate. São, como eu sempre falo, são mantras glorificando o Śrīmad Bhagavatam. Então, canto 3, capítulo 26, os princípios fundamentais da natureza material, status quo, verso 19. Devahutu vacha prakrite purusha shapapi lakshanam purushottama bhuhi karanayo asya sajashakya atmakam. Devahutu vacha prakrite purusha shapi lakshanam purushottama bruhi karanayo asya shajashakya atmakam. Devahuti disse, Prakriti de suas energias,
Purusha, da Suprema Personalidade de Deus. Api, também. Lakshanam, características. Purusha Uttama, a Suprema Personalidade de Deus. Bruhi, por favor, explica. Karanayoho, causas. Achá, desta criação. Sat Achat, manifesta e manifesta. E Yatmakam, consistindo nas quais. Agora vamos ao verso. Devahuti disse: ó Suprema Personalidade de Deus, por favor, explica-me as características da Pessoa Suprema e suas energias, pois ambas são causadoras dessa criação material. Olha, então, esse verso aqui nós vamos falar da criação material. Assim, na verdade, tudo começa do sutil para o grosseiro, né? Esse verso aqui é bem legal, né? Porque isso sempre foi intrigante, né? Como é que as pessoas pensam, poxa, como é que foi criado os planetas, o mundo, o universo, né? Isso sempre foi muito intrigante. Então, como eu falei, tudo começa do sutil para o grosseiro. Então, aqui vai falar que Mahavishnu vai fecundar a natureza material. E vamos adentrar aqui, né? E em alguma parte do Bhagavata fala que os planetas, os universos saem dos poros, né, do corpo de Vishnu. Nossa, isso é inconcebível. Toda vez que eu estou fazendo exercício e começa a suar, eu penso nisso. Do meu corpo sai suor, né? No corpo de Vishnu, Mahavishnu, sai planetas, universos, por aí vai. Concebível. Então, verso 9. Ó Suprema Personalidade de Deus, por favor, explique-me as características da Pessoa Suprema e suas energias, pois ambas são causadoras desta criação manifesta e imanifesta. Significado dado por Tila Prabhupada. Prakriti, ou a natureza material, relaciona-se tanto com o Senhor Supremo quanto com as entidades vivas. Assim como uma mulher relaciona-se com o esposo, como a esposa e com os filhos, como a mãe. Ou seja, Deus mantém essa relação até mesmo com a natureza material. Lógico, Ele criou, né? Ele tem que se relacionar mesmo, mas é interessante isso, né? Porque é uma energia inferior, né? Mas Ele se relaciona, não tem jeito. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz que fecunda a mãe, natureza com filhos. As entidades vivas, após o que todas as espécies de entidades vivas se manifestam. Kapila Muni já explicou a relação das entidades vivas com a natureza material. Agora, Devahuti procura entender a relação entre a natureza material e o Senhor Supremo. Afirma-se que o produto dessa relação é o mundo material manifesto e imanifesto. O mundo material imanifesto é o Mahatattva, sutil, no qual emerge a manifestação material. Os textos védicos dizem que a totalidade da energia material é fecundada pelo olhar do Senhor Supremo, depois que tudo nasce da natureza material. O nono capítulo da Bhagavad Gita também confirma que a natureza funciona sob o seu olhar, a Jakshana, sob sua direção e por sua vontade. Não é que a natureza funcione cegamente. Após entender a posição das almas condicionadas em relação com a natureza material, Devahuti quis saber como a natureza funciona sob a direção do Senhor e qual é a relação entre a natureza material e o Senhor. Vamos falar sobre tudo isso. Show! Em outras palavras, ela quis aprender as características do Senhor Supremo em relação com a natureza material. A relação das entidades vivas com a matéria e a do Senhor Supremo
com a matéria certamente não estão no mesmo nível, embora os Mayavadis interpretem dessa maneira. Quando se diz que as entidades vivas se confundem, os filósofos Mayavadi atribuem essa confusão ao Senhor Supremo. Olha, meu Deus. Os Mayavadi acham que Deus se confunde. Mas não há coerência nisso. O Senhor jamais se deixa confundir. Essa é a diferença entre personalistas e impersonalistas. Debaruch não é destituída de inteligência. Ela tem inteligência suficiente para entender que as entidades vivas não estão no mesmo nível que o Senhor Supremo. Tem que entender isso, né? É o mínimo. Como as entidades vivas são infinitesimais, elas se deixam confundir ou condicionar pela natureza material. Mas isso não significa que o Senhor Supremo também se deixa condicionar ou confundir. A diferença entre a alma condicionada e o Senhor é que o Senhor é o mestre da natureza material, de modo que ele não está sujeito ao seu controle. Ele não é controlado nem pela natureza espiritual, nem pela natureza material. Ele é o supremo controlador em pessoa e não pode ser comparado às entidades vivas comuns, que são controladas pelas leis da natureza material. Duas palavras usadas neste verso são Sat e Asat. A manifestação cósmica é Asat, ela não existe. Toda vez que tem o A na frente de alguma palavra em sânscrito, significa negação, né? Então, a palavra Asat, ela não existe, mas a energia material do Senhor é Sat, ou sempre existente, sempre existente. Assim, parece que existe uma contradição aqui, né? Mas não existe, não. A natureza material é sempre existente, sob sua forma sutil, como energia do Senhor. Mas às vezes ela manifesta essa natureza material não existente, ou temporariamente existente, o cosmos, né? Porque assim, é dito que quando acaba as eras, né? Quando acaba a era, todas as 4 eras tem a dissolução, né? E começa tudo de novo, então ela existe e inexiste, né? A esse respeito, pode-se fazer uma analogia com o pai e a mãe. A mãe e o pai existem, mas às vezes a mãe gera filhos, né? Às vezes a mãe gera filhos. Da mesma forma, esta manifestação cósmica, que vem da natureza material e manifesta do Senhor Supremo, às vezes aparece, outras vezes desaparece, outra vez desaparece. Porém, a natureza material é sempre existente. Olha aqui, a natureza material é sempre existente. Olha. E o Senhor é a causa suprema das manifestações sutis e grosseiras deste mundo material. Olha, que legal, né? Om Gyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshunamilitam Jana Tasmai Gurave Namah Chaitanya Manobhistam Svaktam Jana Bhutale Sarparakadamahyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpataru Vacha Kripasindhume Vacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Hridaya Nanda Goswami Namine Namaste Guru Hansaya Paramanana Medase Prabhupada Prabhadaya Sasidanta Rasine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jadvaita Garadhara Chivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Fazer um agradecimento aqui para o meu amigo Paravioma, que ele me convidou para dar aula, né? E que é um belo serviço que ele faz, né? Inspirando, né, outros devotos a expor o conhecimento, né? Expor o seu conhecimento das escrituras e do serviço devocional, né?
Então, ó, a verdadeira finalidade dos Vedas é fazer as pessoas compreender a suprema personalidade de Deus. Então, essa é a verdadeira finalidade dos Vedas, né? E entender entender o que é temporário, o que é eterno. Kapila Muni fala muito tem um capítulo do terceiro canto do Bhagavata, Kapila Deva, né? Ele fala bastante disso, que é temporário, que é eterno, Sankhya Yoga, né? Então, a finalidade dessas escrituras, a finalidade é fazer as pessoas compreender o que Deus faz, como Deus faz, né? Tem que compreender. E nesse capítulo aqui, e nesse capítulo e nesse verso, tem uma palavra que muitas vezes é dita nas escrituras, né, chamada pradana. Pradana é a energia material mais sutil, a partir da qual todas as manifestações sutis e grosseiras evoluem. Ou seja, essa energia material ainda é mais sutil do que o sutil. É mais sutil a partir da qual todas as outras manifestações sutis e grosseiras evoluem. Então tudo começa desse pradana. Ah, mas da onde vem esse pradana? Aí vem da suprema personalidade de Deus, né? Então é bom falar disso, né? Aqui e nesse verso, Prabhupada fala das energias como se manifesta e como não e manifesta, né? Como aparece e desaparece, né? É como eu falei logo no início, né? Tudo surge do sutil para o grosseiro, né? Quando Mahavishnu ele fecunda a natureza material com seu olhar, aí começa. Que né, aí entra, aí vem os modos da natureza, vem muitas energias, né? Junto. Tem um capítulo no Bhagavad que fala sobre a criação, é fantástico, assim. Como é que a coisa é inconcebível mesmo, sabe? Como é que a suprema personalidade de Deus de Cristo é inconcebível, né? Então tudo na verdade surge desse pradana, né? Que é a energia material mais sutil, e Mahavishnu começa a fecundar a natureza material com seu olhar e tudo começa a se encaixar, né? Prabhupada fala aqui, quando Krishna fecunda a natureza material, ele fala fazendo uma analogia da relação com a natureza material, né? Fazendo uma analogia, dando a entender que a natureza material, num sentido, é feminina. Porque se a natureza material, Prakriti, né? Ela é fecundada, então dá um pouquinho entender que ela tem uma questão feminina aí, né? Na qual ele fecunda, e com seu olhar aparecem as entidades vivas. É a mesma coisa, né? Quando o homem vai querer conceber um filho, ele fecunda a mulher. Aí aparece. Se a gente for analisar, o modus operandi é o mesmo, né? Tudo é um reflexo mesmo, né? No mundo material, tudo é um reflexo mesmo do que acontece lá em cima, nos planetas Vaikunta, né? Então é a mesma coisa, só que tem que de modos diferentes, né? Então, como eu falei aqui, Prabhupada fala aqui que dá a entender que a Prakriti é uma questão feminina, né? Porque Krishna fecunda, né? Com seu olhar, aí aparecem as entidades vivas. E Paravyama está falando assim, sim, os cientistas detectam este pradana que chamam de ovo cósmico primordial. É isso mesmo, Paravyama, como eu falei aqui do pradana, né? É a energia material mais sutil. A partir dessa energia que todas as manifestações sutis e grosseiras evoluem.
É isso mesmo. Prabhupada fala aqui nesse verso, quando não vemos a natureza material, é o Mahatattva sutil desse Mahatattva, quando não vemos a natureza material, né? Porque é como sempre fala, né? Ela ora manifesta, ora não se manifesta, né? Então, quando não vemos o Mahatattva sutil, surge a manifestação material. Desse Mahatattva, dessa porção de Vishnu, né? Que surge a manifestação material. Prabhupada fala aqui também que toda a natureza material, tudo funciona sob o seu olhar e sob sua direção e vontade. Prabhupada fala aqui, né? Nesse verso. Ou seja, nada escapa, aqui é literalmente, né? Aquele ditado, né? Nada escapa aos olhos de Deus. Nada escapa mesmo. Nenhuma folha de árvore cai sem a sanção de Deus. Então, esse clássico, né? Mas é mesmo. E quando a gente olha aqui, eu estou aqui em Itatiaia, né? Onde tem a natureza aqui exuberante, né? Parque Nacional, nossa. E eu fico pensando assim, né? Poxa, a natureza... por que nós estamos aqui, né? Nesse mundo material? Assim, tudo bem, mas assim, a gente também tem que enxergar a beleza no mundo material. Porque, bom, se Krishna, o mais belo dos mais belos, criou isso, então existe beleza na natureza material, né? Ah, Prabhu, é inferior, é material. Sim, é inferior, é material. Mas a palavra beleza está lá. Está inserida na natureza material. Porque quem criou foi o mais belo dos mais belos, né? Então eu aqui em Itatiaia, a gente fica pensando, poxa, imagina, se a natureza está aqui, é tão linda, tão bela, imagina em Vaikunta. A gente fica que é um contexto superior, né? Então a gente tem que ver beleza na natureza material, mesmo sendo inferior. A gente tem que ver beleza sim, porque é a energia de Krishna. A gente tem o costume, nós que não, pelo menos eu, né, que não sou avançado, a gente tem essa questão de separar as coisas, né? Por exemplo, o devoto puro, não existe materialismo. Para nós existe, né? Para o devoto puro não existe inferior, superior. Ele já está numa plataforma Uttama Adhikari, né? Ele já vê tudo como, no contexto de ver tudo como Krishna mesmo. Mas nós temos não, temos que separar o que é inferior, superior, sim. Não é que tem que separar, mas a gente tem que entender, né? Que mesmo a natureza material inferior, né? Ela é maravilhosa, ela veio do superior, ela veio de Krishna. Então, a gente não precisa ficar separando, inferior, é superior. É que nem uma vez eu estava andando com o devoto, aí o devoto, eu falei pro devoto, olha que árvore linda, né? Eu falei pro devoto, uma jaqueira linda, nossa. Aí o devoto vem e fala para mim, Prabhu, é linda, mas é inferior. Aí eu, sim, peraí, é inferior. É inferior. É inferior a uma jaqueira de Vaikunta? Sim, é inferior. Aí eu falei para ele, mas ela não é bonita? Não é linda? Da onde vem essa beleza? De Krishna. Então, Prabhu. Pô, admira a beleza, cara, admira. Pô, assim, e faça entender que tudo isso é a origem de Krishna. Tudo Krishna que originou tudo isso. Então veja dessa forma, não veja como é inferior, superior. Ele é mesmo, né? Não vou falar o nome aqui do devoto, mas foi um papo bem legal, assim, né? Aí, Prabhupada fala aqui que toda a natureza funciona sob o olhar de sua direção. Neste verso, Devahuti quis entender como funciona isso tudo.
Ou seja, a relação entre a natureza material e o Senhor. Debaúte fala aqui nesse verso. É, ela quis entender como é que funciona, né? Que, né? Sukadeva, não sei quem tá, porque eu tô sem o Bhagavatam aqui, entendeu, gente? Então eu tô no computador, então eu tô sem o Bhagavatam aqui, eu fico meio perdido. Então, aí, né? Ela quer saber, Devahuti, como funciona tudo isso, né? Ela vai saber. A nossa relação com a matéria não estão no mesmo nível do Senhor Krishna. Eu acabei de falar, né? A nossa relação com a matéria não está no mesmo nível. Por quê? Prabhupada fala aqui que os Mayavad têm o disparate de falar que Deus se confunde. Olha, gente, no início que ele fala, a nossa relação da matéria não estão no mesmo nível do Senhor, lógico, lógico que não estamos no mesmo nível de Krishna. Ele é o criador de tudo, né? Então, a gente tem que entender como é que funciona isso, toda essa criação, através das escrituras, dos sábios, do guru, né? Mas aí vem os impersonalistas dizendo que Deus se confunde. Olha, gente. Eles acham que, os impersonalistas acham que, porque ele se confunde, Deus também se confunde. É assim. Pô, eu sou Deus, né? Eles acham assim, eu sou parte integrante de Deus. Eu sou Deus. Então, pô, se eu me confundo, por que Deus não pode se confundir? Surreal isso. Aí, Prabhupada fala aqui que Devahuti tem inteligência suficiente que nós, almas condicionadas, não estamos no mesmo nível de Deus. Aí ela entende, né? Ela não cai no impersonalismo, né, dos Mayavad. Ela tem inteligência suficiente para dizer que nós não estamos no mesmo nível. O homem não. O homem, tudo que o homem faz no mundo material, ele pega os ingredientes, né? Ele pega e faz funcionar, né? Mas ele não cria os ingredientes. O homem não cria nem um mosquito. Nos laboratórios não dá para criar nenhum mosquito. Então ele pega os ingredientes que já estão aí e faz funcionar com a sua inteligência. Aí Paramatma entra também nesse jogo, né? Que Paramatma também que dá inteligência, né? Para as pessoas. Ele dá inteligência, dá o esquecimento, dá a lembrança. Paramatma dá tudo, né? Kishridokajai Vishnu. Paramatma é tudo. Maravilhoso. Então ele através de Paramatma, tudo funciona assim, essas inteligências, esses homens muito inteligentes, cientistas e tudo. Agora receberam três cientistas receberam o prêmio, né? Porque eles vão fazer chover no deserto, porque eles criaram um mecanismo que vai poder pegar o hidrogênio com o nitrogênio no ar e fazer cair chuva. Né? E não criaram a chuva ali no deserto. Eles pegaram, né, os ingredientes e vão fazer funcionar. Então, Devahuti é inteligente o suficiente, né, para entender que nós não estamos no mesmo nível da Suprema Personalidade de Deus. Prabhupada fala aqui também que somos infinitesimais e que Deus é infinito. Então, lógico, somos infinitesimais, assim. Tem aquele exemplo, né? Da gota do oceano tem as mesmas qualidades do oceano, né? Qualitativamente, nós somos iguais à Suprema Personalidade de Deus. Quantitativamente, não somos. Porque a gente só pode estar dentro desse corpo.
Deus pode estar em tudo, dentro de todos os corpos, né? Então, mas nós temos as mesmas qualidades da suprema personalidade dele, porque somos parte integrante de Deus, né? Ou seja, a gota tem as mesmas qualidades do oceano. Nós somos essa gotinha, né? Prabhupada fala aqui, né? Prabhupada fala aqui também que não é controlado pela natureza material e espiritual. Ou seja, Krishna, Deus não é controlado nem pela natureza material e nem pelo espiritual. Acho que ele é o Criador, como é que vai ser controlado? Krishna não vai criar uma energia para ele ser controlado. Ele é a inteligência suprema, né? Então ele controla tudo, tanto Mahamaya, Yogamaya, né? Mahamaya, energia material, Yogamaya, energia espiritual. Então ele é o controlador de tudo, né? Aí depois, Prabhupada vem nesse verso, fala aqui sobre duas palavrinhas bem legais, né? Sat e Asat. Ele fala aqui, né? Agora vem um ponto bem interessante, né, desse verso. Asat é manifestação cósmica que não existe. Como eu falei, né? Toda palavrinha instante que vem com A na frente tem um contexto de negação. Ou seja, Asat, manifestação cósmica que não existe. Ela tá, não é que não existe, ela está sutil. Tem gente que não vê, né? E tem a palavra Sat, que é a energia material existente. Prabhupada fala que a natureza material é sempre existente, em um sentido que ora se manifesta e ora se imanifesta. Ou seja, a gente fala assim, tudo aqui no mundo material é temporário, né? A gente cansa de falar isso, né? Tudo é temporário. E Prabhupada fala aqui que a natureza material é sempre existente. É nós que não vemos. Então, Prabhu, existe uma contradição aí? Não. Aparentemente sim, mas não é. Então, Prabhupada explica que o Senhor ora manifesta essa natureza material, sutil, né? E ora manifesta e ora não manifesta. Então, mas não é porque ele não manifesta que a natureza não existe. Material é sempre existente, como foi falado aqui, né? Natureza material do Senhor sempre existente. Isso é bem legal, né? A gente entender isso, né? Prabhupada fecha o verso aqui fazendo uma analogia entre o pai e a mãe. Ou seja, ambos existem, mas a mãe gera filhos. Ou seja, a manifestação cósmica sutil às vezes se manifesta, outras vezes não aparece. Essa analogia do pai e a mãe aqui é legal, né? O pai e a mãe existem, mas a mãe gera o filho. Ou seja, quando o Mahatattva, ele fecunda a natureza material, né? Com seu olhar, as entidades vivas começam a brotar, né? De tudo quanto é lugar. No caso, a mãe. Quando o pai fecunda a mãe, os filhos vêm, né? Então, esse modus operandi que acontece, né? Tudo na natureza material, com o olhar de Krishna, tudo acontece aqui também, né? É bem interessante, né? Não tá desconectado, assim, o mundo material do mundo espiritual. Não está desconectado. Em certos tempos está desconectado porque o A é inferior e o outro é superior, sim. Mas a gente está vendo aqui que o modus operandi, né, como funciona, né, a natureza material, é como funciona aqui no nosso sistema de vida também, né? Prabhupada encerra o verso, sempre existente. E Krishna,
que a natureza material é sempre existente. E Krishna é a causa do aparecimento e desaparecimento da natureza material. Ou seja, Krishna é a causa de tudo. É a causa de todas as causas, né? Então, tudo vem de Krishna. Tudo que você vê... foi no outro dia o Maharaj Chandramukha estava falando, né? Acho que foi até ontem, ele foi bem legal. Maharaj Chandramukha é perfeito, ele é cirúrgico, né? Ele falando de Maya, né? Tudo que nós vemos nesse mundo material é Maya. O problema, o problema é como nós vamos usar essa natureza material. O problema o problema é como nós vamos utilizar essa Maya para servir a Krishna. Ou seja, tudo que nós vemos é Mahamaya, né? A natureza material. Então, quando nós usamos essa natureza material a serviço de Krishna, já não é mais Maya, né? Ela já está espiritualizada. Por exemplo, eu vejo um arrozinho, aí quando eu enxergo o arroz, bom, um arroz é Maya. Aí estou fazendo o arroz, vou oferecer o arroz para Krishna. Aí já é Yoga Maya. Quando Krishna aceita, já espiritualizou, já é Yoga Maya. Ou seja, a princípio é Mahamaya, depois pode se tornar Yoga Maya. Natureza espiritual. Então, eu estava ouvindo o Maharaj falando, ele falou uma coisa bem interessante. É porque muitos devotos falam, tá em Maya, tá em Maya. É porque não tá utilizando a natureza material para servir a Krishna. Quando utilizamos, aí muda tudo, né? Foi falado antes desse verso, né, no verso 7, no verso 8 e verso 7, né? No verso 7, a consciência material é a causa da vida condicionada. A consciência material é a causa da vida condicionada. Foi o que eu estava falando aqui, né? A consciência material, Maya, né? Ela que condiciona a gente, né? E na qual há condições impostas a entidades vivas pela energia material. Sim, é Maya pesadona, ela vai testar a gente o tempo todo, né? Embora a alma espiritual, esse é o verso 7, tá? Embora a alma espiritual não faça nada e seja transcendental a essas atividades, ela é desse modo afetada pela vida condicionada. Isso aqui é bem interessante, né? Embora a alma espiritual não faça nada e seja transcendental a essas atividades, ela é desse modo afetada pela alma, pela vida condicionada. Ou seja, a alma ela apesar de ela ser espiritual, mas ela né, ela é afetada pelas nossas condições. Estamos em mais pelos três modos, né? Os inimigos da mente, luxúria, medo, loucura, inveja, por aí vai, né? E no verso 8, fala aqui, né? O verso anterior que eu estava falando. A natureza material é a causa do corpo material. Ou seja, nosso corpo aqui, ele é um produto dos três maus da natureza, né? Bondade, paixão e ignorância. Esse corpo aqui. A natureza material é a causa do corpo material e dos sentidos da alma dos sentidos e da alma condicionada e das deidades que presidem os sentidos, os semideuses. A natureza material é a causa do corpo material e dos sentidos da alma condicionada. Ou seja, os semideuses estão controlando tudo, até aqui dentro do nosso corpo, né?
São 33 milhões de semideuses. Tem semideus controlando até o piscar dos nossos olhos. Então, semideus controlando até o piscar dos nossos olhos, controlando até nossos sentidos. Os sentimentos de felicidade e aflição da alma, que é transcendental por natureza, sentimentos de felicidade e aflição da alma, é transcendental por natureza, são causados pela própria alma espiritual. Os sentimentos de felicidade e aflição da alma, que é transcendental por natureza, ou seja, a alma ela afeta, né? Ela se afeta, né? Pelas condições, né, da vida condicionada. Ela se enreda, né? Por isso que a gente fala, não sou o corpo, sou alma espiritual, beleza. Isso aí é até um pouquinho fácil de entender, mas entender que nós não somos a mente, né? A gente fala pra caramba, né? Há vários anos que a gente fala, eu não sou esse corpo, mas também nós não somos a mente, né? Aí que entra a confusão toda. Então, queridos, deixa eu ver se eu acabei aqui. Vamos ver agora quem está aqui comigo. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida que eu possa tirar? Paravioma. Cientistas detectaram esse pradana, chama o ovo cósmico primordial. Sim, foi o que eu falei no início, pradana. É a energia material mais sutil, a partir de todas as outras manifestações. Surge o sutil, grosseiro, evolui. Maria Aguilar, Hare Krishna. Maria Aguilar, ela está falando aqui em castelhano, não sei se ela é da Argentina ou do Chile. Haribol. Hare Krishna, Andresa, Maria, Mercedes Pomba. Obrigado, querida. Obrigado, Paravioma. Paravioma fala mais uma coisa aqui. Nesse universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso mesmo. Foi o que eu falei, Paravioma. Os cientistas pegam tudo, né? Todos os ingredientes que estão aí e transforma. Tudo se transforma, né? É isso. Lei de Lavoisier. Isso aí a gente estuda no primário, né? No primário já estuda a lei de Lavoisier. Aí depois Paravioma fala aqui. A energia material é manifestação. A energia material é eterna, sim. E as manifestações dela que são temporárias. Foi o que foi dito aqui no verso. As manifestações, foi isso mesmo, a Prabhupada falou. Mas muitas pessoas podem pensar assim, Paravioma, a energia material é eterna? Pô, eu sempre escuto que ela é temporária. Mas nesse verso aqui fala, né? Falta 5 minutos. Tá? Nesse verso aqui fala que ela ora se manifesta, Krishna ora se manifesta, Krishna ora aparece, ora desaparece. Por isso que ela é eterna. É que nem quando a gente vê os vermes vermes e bactérias, né, que estão aqui voando. Aí nós não estamos vendo, mas se botar no microscópio, nós vamos ver, né? Aí ela se manifesta no microscópio. Nós não estamos vendo nada aqui, né? Verme, bactéria passando, corpos sutis, imagina. Mas quando a gente bota lá no aparelhinho, no marratato, no microscópio, a gente começa a enxergar, né? Vamos ver quem está mais aqui comigo. Adilila, reverências, irmão, feliz de você, saudades, minha reverência. Querida, também. Reverências, Adilila, Devidas. A Conte entrou aqui também. É isso. Luiz Rocha, Goulart, Hare Krishna.
Por enquanto não tem nenhuma pergunta. Vamos ver. Por enquanto não tem nenhum. Mas esse é um capítulo que fala como a natureza material, né, funciona. É bem interessante. Se nós adentrarmos bem, estudarmos bem esse verso, esse capítulo, né, dos princípios fundamentais da natureza material, né, a gente vai ter um outro olhar, né, por tudo que nós vemos, né, aí fora. Então, a natureza material é sempre existente. Olha, isso isso desconstrói muita coisa. A gente fala, material, é temporário. Sim. Olha a Kunti aqui. Por isso precisamos executar serviço devocional para elevar nossa consciência e nos libertarmos. E nos libertarmos da energia material. Sim. Então, Kunti, é isso mesmo. Quando a gente começa a praticar Bhakti Yoga, né, o serviço devocional, tudo fica bem mais claro, né? A gente se liberta da energia, mas porque o serviço devocional, a Bhakti, né, está acima até dos três modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Então, Kunti, é isso mesmo. Quando a gente começa a praticar o serviço devocional, a nossa consciência se liberta, porque o serviço devocional é tão poderoso que ele ultrapassa os três modos da natureza material. Tanto é que está até no Bhagavatam é dito que, não lembro qual o capítulo, qual o verso, mas eu li, que a única coisa que cala não destrói, cala o fator tempo, é o serviço devocional. Quando a gente abandona esse corpo, o serviço devocional, graças a Deus, vai junto. Que nem dois pássaros, né? Quando um pássaro os dois pássaros estão numa árvore, um pássaro voa, o outro vai atrás, né? Então, é isso. Esse que vai atrás é o serviço devocional. Vai atrás da gente. Poxa, que bom, que muita misericórdia, né? Então, então é isso, queridos. Bom, deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Agradeci já ao Paravioma pela oportunidade. Deixa eu ver se tem alguém mais alguma perguntinha. Eu tenho medo de meter o dedo aqui e apagar tudo. Eu fico... Eu não sou muito bom de tecnologia, não. Ô, querida. Ô, Akunti, gratidão pela bela aula de hoje. Ô, obrigado, querida. Então, boa semana para todos, querido, com consciência divina. E esse mês de Damodara, né? Estamos no mês de Kartika, no mês da Damodara. Qualquer serviço devocional que nós fizermos tem muita potência. Então, os livros são a base, né? Pureza é força, utilidade é serviço, e essência e pregação é essência. Então, muito obrigado, tá? Pela convivência com vocês. E até a próxima vez. Reverência a todos. Haribol!